3 dias de angústia absoluta. Um rastro que se perdeu entre milhares de peregrinos sob o sol de Jerusalém. Imagine, por um segundo, o terror no coração de uma mãe que percebe, tarde demais, que o Salvador do mundo desapareceu. Mas, enquanto Maria e José percorriam cada viela, perguntando por um menino que ninguém parecia ter visto, algo extraordinário acontecia no coração do templo. Aquele garoto de 12 anos não estava apenas perdido. Ele estava prestes a revelar um segredo que silenciaria os maiores doutores da lei e mudaria o curso da história humana para sempre. A jornada avançava lentamente, marcada pelo pó dos caminhos e pelo ritmo constante dos passos, e no coração daquele menino de 12 anos, algo despertava de forma silenciosa e profunda. Entre vozes familiares e cânticos antigos, Jesus caminhava atento, absorvendo cada palavra sobre as obras do Senhor, cada relato que falava de libertação, promessas e fidelidade. Jerusalém ainda estava distante, mas sua presença já era sentida no ar, como um chamado antigo que ecoava mais forte a cada passo. A Páscoa não era apenas uma festa, era memória viva, era sangue nos umbrais, era libertação que atravessava gerações. Enquanto os adultos conversavam e as crianças se distraíam, o coração de Jesus permanecia vigilante, sensível, atraído por significados que iam além da tradição. Quando os primeiros contornos da cidade surgiram no horizonte, as vozes se uniram em louvor e os cânticos subiram como uma só alma, carregados de expectativa e reverência. Havia alegria, mas também solenidade, pois cada pedra daquela cidade falava de alianças, quedas e esperanças renovadas. Para muitos, era apenas mais uma peregrinação. Para ele, cada passo parecia aproximá-lo de algo maior, ainda sem forma clara, mas impossível de ignorar. Ao entrarem em Jerusalém, a cidade pulsava com intensidade quase palpável, tomada por peregrinos de todas as partes, idiomas misturados, olhares atentos, corações aquecidos pela expectativa da celebração. O templo erguia-se imponente, centro da fé e da vida espiritual de Israel. E ali, Jesus sentiu um peso diferente, uma gravidade santa que o atraía irresistivelmente. Durante os dias da festa, José e Maria cumpriram cada prescrição, cada ritual, cada ato de devoção, enquanto o menino observava tudo em silêncio, gravando cada detalhe na alma. As palavras da lei ecoavam fortes, os sacrifícios lembravam o custo da redenção e as orações subiam como incenso diante do Senhor. Quando os dias se cumpriram e a caravana iniciou o retorno, os passos seguiram adiante, mas algo havia ficado para trás. Ou melhor, alguém havia permanecido. Sem alarde, sem explicações, Jesus não seguiu o fluxo, não acompanhou o grupo, não voltou para o caminho conhecido. Seu lugar naquele momento decisivo já não estava entre os viajantes, mas junto às coisas do Pai, onde perguntas profundas encontrariam respostas que ainda estavam por nascer. Os nossos pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Haja a paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. As palavras ecoavam entre os peregrinos como um suspiro coletivo de reverência, enquanto a cidade santa acolhia aqueles que vinham lembrar mais uma vez quem eram e de onde tinham sido tirados. Cada passo dentro de Jerusalém carregava memória, e a Páscoa não permitia esquecimento. Ela conduzia o pensamento para trás, para a noite em que o destino de um povo foi selado não pela força das armas, mas pela obediência silenciosa à voz de Deus. Ali, entre muros antigos e corações atentos, a história não era passado distante, era presença viva, repetida em cada cântico, em cada oração murmurada. A festa não celebrava apenas libertação, mas ensinava a identidade, lembrando que Israel existia porque o Senhor passara por sobre as casas marcadas pelo sangue. A cidade respirava esse significado e o coração de Jesus, atento e profundo, absorvia cada palavra como quem reconhece algo que lhe pertence intimamente. A observância da Páscoa nascera na noite mais escura da servidão hebraica, quando não havia sinal visível de libertação, apenas a promessa divina sustentando a esperança.
Deus ordenara que as famílias se reunissem dentro de suas casas, protegidas pelo sangue do Cordeiro, e lhes dissera: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12:11. À meia-noite, o juízo caiu sobre o Egito e os primogênitos morreram, enquanto o povo marcado pela obediência permanecia intacto. Então veio a ordem: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, e ide, servi ao Senhor. Êxodo 12:31. A partir daquele momento, Israel nasceu como nação livre e Deus determinou que essa história jamais fosse silenciada. Quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este? Vós lhes direis: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Êxodo 12:27. Assim, geração após geração, o livramento seria contado, até que o verdadeiro significado daquela noite encontrasse seu pleno cumprimento. Após a Páscoa, a festa dos 7 dias de pães asmos prolongava o significado daquele livramento, gravando-o ainda mais fundo na consciência do povo. No segundo dia, os primeiros frutos da colheita anual eram apresentados ao Senhor, um molho de cevada erguido em sinal de gratidão e dependência. Nada ali era vazio de sentido: o cordeiro imolado, o pão sem fermento, o molho dos primeiros frutos apontavam para uma obra maior, silenciosamente prometida desde o Êxodo. A libertação do Egito permanecia como lição viva da redenção, preservada para que jamais se perdesse no esquecimento. Porém, para muitos, aquelas cerimônias haviam se tornado apenas gestos repetidos, tradições mantidas sem reflexão, palavras ditas sem peso no coração. Ainda assim, os símbolos permaneciam intactos, aguardando olhos capazes de enxergar além da forma. Em meio à multidão que repetia ritos antigos, havia um menino que não via apenas o passado, mas sentia o futuro pulsar em cada detalhe da festa, como se toda aquela história convergisse silenciosamente para ele. Pela primeira vez, Jesus contemplou o templo em toda a sua solenidade. Os sacerdotes de vestes brancas moviam-se com precisão reverente. O altar recebia a vítima ensanguentada e a nuvem de incenso subia como oração visível diante de Deus. Entre os adoradores, ele se inclinou em silêncio, deixando que cada imagem gravasse marcas profundas em sua alma. Dia após dia, os ritos da Páscoa revelavam significados mais claros, como peças de um mistério que começavam a se alinhar. Cada ato parecia tocar diretamente sua própria existência, como se falasse de algo que ainda estava por vir, mas já lhe pertencesse. No íntimo, despertavam impulsos novos, sérios, profundos, impossíveis de serem expressos em palavras. Silencioso e absorto, Jesus parecia buscar a solução de um grande enigma, enquanto, pouco a pouco, o mistério de sua missão se abria diante dele, não com estrondo, mas com a clareza tranquila de uma verdade que não pode mais ser ignorada. A intensidade daquelas revelações silenciosas fez com que Jesus se afastasse naturalmente do convívio imediato dos pais. Não foi desatenção nem rebeldia, mas absorção completa. Enlevado pelo que via e compreendia, permaneceu no templo enquanto a multidão começava a se dispersar. O som dos passos diminuía, as vozes se afastavam e o pátio, antes tomado por peregrinos, tornava-se espaço de reflexão profunda. Ali, sem que José e Maria percebessem, Jesus permaneceu. Enquanto os adoradores deixavam Jerusalém em longas caravanas, ele ficou para trás, não por descuido humano, mas por atração espiritual. O templo exercia sobre ele um chamado que não podia ser ignorado, como se cada pedra guardasse respostas às perguntas que surgiam em seu íntimo. Naquela permanência silenciosa, algo essencial se consolidava: a consciência de que sua relação com Deus ultrapassava tradições familiares e expectativas sociais, repousando diretamente na comunhão com o Pai. O ambiente sagrado tornara-se, naquele momento, o lugar onde seu espírito encontrava clareza e direção.
José e Maria haviam desejado que o filho estivesse em contato com os grandes mestres de Israel, esperando que a sabedoria dos rabinos moldasse ainda mais sua formação religiosa. Era natural que pensassem assim, pois, aos olhos humanos, ali estavam os intérpretes autorizados da lei. Contudo, embora obediente à palavra de Deus em todos os detalhes, Jesus não se ajustava às exigências rígidas nem às tradições que obscureciam o espírito da verdade. No templo, sua instrução não procedera dos homens, mas do próprio Deus. Aquilo que recebera em silêncio começou imediatamente a comunicar, não como quem repete fórmulas aprendidas, mas como quem fala de algo vivo e presente. Suas palavras carregavam profundidade simples, despertando atenção sincera. Não havia pretensão, apenas verdade fluindo com naturalidade. Naquele espaço sagrado, enquanto os doutores ensinavam segundo o costume, o menino revelava uma compreensão que não se aprendia em escolas humanas. Ali, sem ruído, sem alarde, a missão começava a se manifestar, não em atos públicos, mas na autoridade tranquila de quem conhece o coração do Pai. Naquele tempo, um aposento ligado ao templo servia como escola sagrada, semelhante às antigas escolas dos profetas, onde mestres reconhecidos se reuniam com seus alunos para examinar a lei e os escritos proféticos. Foi ali que o menino Jesus se assentou, não como quem pretende ensinar, mas como quem deseja compreender. Aos pés daqueles homens sérios e respeitados, ouviu atentamente cada explicação, cada interpretação transmitida com autoridade. Então, com serenidade e reverência, passou a perguntar. Suas indagações tocavam as profecias e os acontecimentos que agitavam o presente, sinais que muitos aguardavam como o anúncio da vinda do Messias. Não havia desafio em sua voz, apenas sede genuína de conhecer a vontade de Deus. Contudo, cada pergunta abria caminhos inesperados, revelando sentidos esquecidos e trazendo à luz verdades que haviam sido cobertas pelo tempo e pela tradição. Ao falar do Messias, os rabis exaltavam glória, poder e exaltação nacional. Jesus, porém, conduzia o pensamento às palavras de Isaías, questionando o significado das passagens que falavam de sofrimento, entrega e morte do Cordeiro de Deus, e o ambiente tornava-se denso de reflexão. Surpreendidos, os doutores passaram a interrogá-lo e quanto mais perguntavam, mais se admiravam com suas respostas. Com a simplicidade própria de uma criança, Jesus citava as Escrituras e lhes dava profundidade que aqueles homens não haviam percebido. Não acrescentava palavras próprias, mas revelava o alcance do que já estava escrito, como quem ilumina um texto conhecido sob uma nova luz. Se os caminhos da verdade que ele indicava fossem seguidos, uma reforma silenciosa teria começado naquele mesmo tempo, despertando o coração do povo para as coisas espirituais. Muitos teriam sido preparados para reconhecer o Messias quando ele se manifestasse publicamente. Os rabis sabiam que aquele rapazinho galileu não fora educado em suas escolas e ainda assim seu entendimento das profecias superava o deles. Viam nele grande promessa e desejaram atraí-lo como aluno, certos de que um espírito tão singular deveria ser moldado sob sua direção, sem perceber que ali estava alguém cuja instrução procedia diretamente do céu. As palavras de Jesus alcançavam lugares do coração que nenhuma instrução anterior havia tocado. Havia nelas uma autoridade suave, uma clareza que não vinha da eloquência humana, mas da verdade viva. Deus buscava comunicar luz àqueles guias de Israel e utilizava o único caminho pelo qual poderiam ser alcançados. Se percebessem que estavam sendo ensinados, seu orgulho se levantaria de imediato, fechando-lhes o entendimento. Contudo, acreditavam ser eles os mestres, enquanto o menino apenas aprendia, ou no máximo era examinado. Essa percepção os desarmava. A modéstia juvenil e a graça natural de Jesus quebravam resistências invisíveis e, sem perceberem, os preconceitos cediam espaço. Enquanto pensavam conduzir a conversa, seus próprios pensamentos eram conduzidos a territórios mais profundos.
A palavra de Deus encontrava passagem, e o Espírito Santo falava ao coração com delicadeza irresistível, iluminando conceitos antigos com significados novos. Por breves momentos, a verdade não era combatida, apenas contemplada, como quem reconhece algo que sempre esteve ali, mas nunca fora visto com clareza. Ainda assim, não podiam ignorar o contraste entre suas expectativas e o que as Escrituras realmente afirmavam. Tornava-se evidente que a visão que alimentavam acerca do Messias não encontrava pleno apoio profético. Contudo, abandonar aquelas interpretações significaria abrir mão de ideias que haviam nutrido ambições e fortalecido posições. Não estavam dispostos a admitir que pudessem ter ensinado de forma incompleta ou equivocada aquilo que consideravam domínio absoluto. Entre si, murmuravam, perplexos, como podia aquele rapaz possuir tal entendimento sem jamais ter frequentado suas escolas? A pergunta ecoava sem resposta satisfatória. A luz brilhava intensamente, clara diante deles, mas não era acolhida. Cumpria-se ali o que estava escrito: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. A verdade permanecia presente, oferecida, mas não recebida, enquanto o silêncio pesado do coração humano se erguia como última resistência. Enquanto isso, José e Maria caminhavam sob uma angústia crescente, que se tornava mais pesada a cada passo. A princípio, a ausência de Jesus parecera improvável, quase impossível. As caravanas eram numerosas, os parentes e conhecidos muitos, e o movimento confuso ao deixar Jerusalém havia dispersado atenções. Somente ao cair da noite, quando o grupo parou para descansar, perceberam que as mãos, sempre prontas do filho, não estavam ali. O silêncio ocupou o espaço onde antes havia presença. Procuraram entre os companheiros de viagem, chamaram seu nome, refizeram mentalmente os últimos momentos, mas não o encontraram. A confiança inicial cedeu lugar ao temor e lembranças antigas ressurgiram com força dolorosa. Recordaram-se de Herodes, da perseguição, das noites de fuga e perigo. O coração apertou-se com pressentimentos sombrios e a culpa começou a ferir-lhes o espírito. Perguntas sem resposta ecoavam na mente e reprovações silenciosas surgiam como peso difícil de suportar. Sem descanso, decidiram retornar, cada passo em direção a Jerusalém marcado por ansiedade, esperança frágil e oração contida. No dia seguinte, misturaram-se novamente aos adoradores que enchiam o templo, agora com o coração em vigília. Olhares percorriam rostos, ouvidos atentos buscavam qualquer som conhecido, até que entre tantas vozes, uma se destacou com clareza impossível de confundir. Era séria e grave, e ao mesmo tempo suave, carregada de uma autoridade tranquila que lhes era profundamente familiar. O som atravessou o ruído do ambiente e alcançou-lhes o íntimo, despertando alívio misturado a espanto. Seguiram aquela voz como quem segue um fio invisível, e cada passo os aproximava da certeza de que a aflição chegava ao fim. O templo, antes cenário de busca angustiada, tornava-se agora o lugar do reencontro. O coração batia acelerado, não apenas pela alegria iminente, mas pela consciência de que algo significativo havia acontecido naquele intervalo silencioso. A voz continuava a soar, firme e clara, revelando que o filho não estivera perdido, mas profundamente ocupado com aquilo que lhe era essencial. Na escola dos rabinos, ali o encontraram. O alívio invadiu-lhes o coração, mas não apagou por completo a dor das horas vividas em angústia. Maria, ainda tomada pela emoção do reencontro, falou com a ternura ferida de mãe e com a carga de uma repreensão contida. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. A resposta de Jesus veio serena, firme, sem traço de desafio, carregada de uma consciência que ultrapassava a compreensão deles. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Diante da incompreensão que se estampou em seus rostos, ele apontou para o alto.
Havia em sua expressão uma luz que não podia ser ignorada. Naquele instante, algo mais profundo do que palavras se manifestava. A divindade irradiava através da humanidade. José e Maria lembraram-se do que haviam ouvido entre ele e os rabis, das perguntas cheias de significado, das respostas que iam além da sabedoria comum. Uma corrente de pensamentos novos se abriu em sua mente e nada do que presenciaram ali seria esquecido. Aquelas palavras encerravam uma lição que ecoaria silenciosamente por muito tempo. Jesus estava empenhado exatamente na obra para a qual viera ao mundo, enquanto eles, ainda que sem intenção, haviam negligenciado a singularidade do Filho que lhes fora confiado. Grande honra lhes dera Deus ao colocar sob seus cuidados o Redentor. Anjos haviam orientado José para proteger a vida daquele menino, e ainda assim, por um dia inteiro, haviam perdido de vista aquele que não deveria ser esquecido nem por um instante. No alívio do reencontro, não reconheceram de imediato a própria falha, e a culpa recaíra sobre ele. Era natural que o vissem como filho, pois crescera entre eles em simplicidade, partilhando a rotina comum, vivendo como as demais crianças em muitos aspectos. Justamente por isso, corriam o risco de não perceber plenamente a santidade do depósito confiado às suas mãos. A separação dolorosa e a suave repreensão contida nas palavras de Jesus tinham um propósito claro: gravar em seu coração a consciência de que aquele menino não lhes pertencia apenas como filho, mas era, acima de tudo, o Filho de Deus, confiado por um tempo para ser guardado com reverência, vigilância e fé. Naquela resposta dada à mãe, Jesus revelou pela primeira vez de forma consciente que compreendia plenamente sua relação com Deus. As palavras ditas pelo anjo antes de seu nascimento: "Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó", haviam sido guardadas por Maria em silêncio reverente. Ela cria que seu filho seria o Salvador de Israel, mas ainda não discernia o caminho que essa missão tomaria. Ao ouvir Jesus falar dos negócios do Pai, não compreendeu inteiramente suas palavras, mas entendeu algo decisivo. Ele negara qualquer filiação meramente humana em relação a José e afirmara, com serenidade inabalável, sua filiação divina. Aquela declaração não veio acompanhada de exaltação ou ruptura, mas carregava a firmeza de uma verdade que não podia mais permanecer oculta. A consciência de Jesus estava desperta, clara, definida e ainda assim envolta em humildade e obediência, como quem conhece o propósito eterno, mas respeita o tempo estabelecido para seu cumprimento. Mesmo reconhecendo-se Filho de Deus, Jesus não deixou de honrar seus pais terrestres. Retornou com eles a Nazaré e compartilhou a vida simples de trabalho, silêncio e fidelidade cotidiana. O mistério de sua missão permaneceu velado, guardado no coração, enquanto aguardava submisso o momento determinado para agir publicamente. Durante 18 anos, sustentou esse equilíbrio sagrado, sabia quem era diante de Deus e, ao mesmo tempo, cumpria com perfeição os deveres de filho, irmão, amigo e cidadão. No templo, ao compreender sua missão, afastou-se naturalmente da agitação das multidões. Desejava regressar em quietude, acompanhado apenas daqueles que conheciam o segredo de sua existência. A própria Páscoa apontava para essa verdade mais profunda. Deus buscava conduzir o povo além das preocupações terrenas, levando-o a contemplar a libertação do Egito como promessa da redenção do pecado. Assim como o sangue do Cordeiro protegera os lares de Israel, o sangue de Cristo salvaria os que, pela fé, se apoderassem de sua vida como sendo deles. Fora desse vínculo pessoal, o cerimonial perdia sua força. Deus desejava conduzir seu povo à meditação sincera sobre a missão do Messias, mas muitos se deixavam absorver pela viagem, pela convivência social, pelo ruído exterior. O Salvador, porém, não foi atraído por essa companhia. Seu coração permanecia voltado exclusivamente para a vontade do Pai, em silenciosa fidelidade ao propósito eterno que avançava, ainda oculto, mas absolutamente seguro. Ao retornarem de Jerusalém,
Agora, a sós com Jesus, havia em seu coração o desejo silencioso de conduzir José e Maria às profecias que falavam dos sofrimentos do Salvador. Seus pensamentos iam além daquele momento, avançavam até o Calvário, onde um dia buscaria aliviar a dor da mãe enquanto pendia da cruz. Já então pensava nela. Maria teria de contemplar sua última agonia, ouvir suas palavras finais, sentir a espada prometida traspassar-lhe a alma. E Jesus desejava fortalecê-la antes que esse dia chegasse. Queria que ela compreendesse sua missão para que a fé sustentasse seu coração quando tudo parecesse perdido. Assim como agora estivera separado dela por 3 dias enquanto o buscava aflita, também haveria um tempo em que ele seria entregue pelos pecados do mundo e estaria novamente oculto por 3 dias no sepulcro. Então, ao ressurgir, a tristeza se converteria em júbilo. Se Maria tivesse compreendido plenamente as Escrituras às quais ele buscava conduzir seus pensamentos, quão diferente teria sido sua resistência à dor futura. O cuidado de Jesus não era apenas para o presente, mas para a hora mais escura que ainda viria. Se José e Maria tivessem mantido a mente firmada em Deus por meio da meditação e da oração, teriam discernido melhor a santidade do depósito que lhes fora confiado e não teriam perdido de vista a Jesus. Bastou um dia de descuido para que perdessem o Salvador, e foram necessários 3 dias de busca angustiada para reencontrá-lo. Esse princípio permanece. Pela negligência da oração, por palavras vazias ou distrações contínuas, a presença do Salvador pode ser perdida rapidamente, enquanto o retorno da paz exige longa e dolorosa procura. Quando o coração se deixa absorver pelas coisas passageiras, sem espaço para aquele em quem se concentra a esperança da vida eterna, a separação acontece de forma quase imperceptível. Jesus deixa de ser percebido, e com ele se afastam os anjos celestiais, pois não podem permanecer onde sua presença não é desejada, nem sua ausência sentida. É nesse afastamento silencioso que nasce o desânimo, mesmo entre aqueles que professam segui-lo, pois nada pesa mais sobre a alma do que caminhar adiante sem perceber que o Salvador já não segue ao lado. Muitos se aproximam dos cultos, ouvem a palavra, sentem alívio, consolo, esperança renovada, mas permitem que essa experiência se dissipe quase imediatamente. A bênção recebida não é preservada, porque falta o cuidado silencioso que a mantém viva. Sem vigilância, sem oração perseverante, sem tempo dedicado à meditação, o coração volta a se esvaziar, e o vazio parece maior do que antes. Surge então a sensação de abandono, como se Deus tivesse sido severo ou distante, quando na verdade a separação foi construída aos poucos pelo próprio descuido. Ao afastar-se de Jesus, a alma afugenta a luz que lhe trazia paz e passa a caminhar sob sombras que ela mesma permitiu que se formassem. A presença do Salvador não é perdida de maneira abrupta, mas por pequenos afastamentos sucessivos, quase imperceptíveis, até que o coração percebe que está caminhando sozinho. O desconforto que se segue não é castigo, mas consequência natural de viver distante da fonte de vida. Grande bem faria dedicar diariamente um tempo exclusivo para contemplar a vida de Jesus, percorrendo cada etapa com atenção reverente, permitindo que o pensamento se detenha em cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Especialmente nas cenas finais, ao considerar seu sacrifício, a fé se torna mais firme, o amor é reacendido e o espírito humano se harmoniza com o dele. À sombra da cruz, aprendem-se as lições que nenhuma outra escola oferece: arrependimento verdadeiro, humildade profunda, confiança plena. E esse aprendizado não permanece isolado. Ao nos relacionarmos uns com os outros, tornamo-nos canais de bênção quando Cristo ocupa o centro dos pensamentos. Falar de seu amor deixa de ser esforço e se torna prazer, e ao compartilhá-lo, o coração é suavizado por influências celestiais. Contemplando a beleza de seu caráter, a transformação acontece de forma contínua e real, pois, como está escrito, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. 2 Coríntios 3:18.
A jornada de Jesus em Jerusalém nos ensina que ele nunca está longe de quem o busca com sinceridade. Se essa mensagem falou ao seu coração e te ajudou a enxergar a presença de Deus de uma forma nova, deixe o seu gostei. Isso ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas que podem estar precisando desse alívio hoje. Não guarde essa reflexão só para você. Compartilhe com um amigo ou no grupo da família. Vamos espalhar essa luz juntos. Muito obrigado por caminhar conosco até o fim deste vídeo. Que a paz que Jesus encontrou nos negócios de seu Pai acompanhe você durante toda esta semana. Até o próximo vídeo.